Continuar nosso estudo no Catecismo Maior de Westminster. Os irmãos têm aí no boletim a transcrição hoje correta, né? Na pergunta que a gente de fato está trabalhando. A pergunta de número 68, se tivermos tempo, condições, também já trabalharemos a pergunta 69, que é uma introdução para os elementos da salvação. Fala sobre quais são então os benefícios, elementos de nossa salvação, conquistados por Cristo e que são dados a nós pela fé. Então, como nós já vimos, a salvação é um ato de Deus, a salvação é uma ação divina, é um agir de Deus em nós, um derramar da obra de Cristo. Porém, a gente pode falar dessa obra como formada por elementos, um conjunto, uma série de elementos, que é o que nós vamos trabalhar a partir da pergunta 69. Mas, que a gente vai entender então que a salvação, ela chega a nós pela fé, através da fé em Jesus Cristo, e que essa fé nos une a Cristo para receber esses elementos, esses benefícios, que é a justificação, que é a conversão, a regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação e glorificação. Nós vamos ver esses elementos todos. Mas enquanto isso, nós ainda vamos trabalhar na pergunta 68, como se dá o chamado, a vocação, como que Deus atua no chamado dos eleitos, como os eleitos são, como é que o Evangelho chama os pecadores para receber os benefícios da obra de Cristo. Então já vimos que o chamado ele tem um aspecto geral, ou seja, o Evangelho chama todos os pecadores, ou convoca todos os pecadores, ou ordena todos os pecadores que se arrependam e creiam em Cristo, e é um chamado especial no coração do eleito. Então tem um aspecto geral, chamado, e um aspecto específico, Esse chamado específico que os teólogos de Westminster, os teólogos reformados chamam de vocação eficaz, é o chamado do eleito, quando o Espírito Santo atua no coração do predestinado para a salvação, fazendo nele algo que só no coração do eleito é feito, certo? Enquanto que os preteridos, os destinados à condenação, são chamados, muitas vezes até atendem ao chamado, até são introduzidos e levados para a igreja por professar uma fé, recebem uma certa influência do Espírito Santo e bênçãos do Espírito Santo, mas nunca a bênção da redenção, da salvação, da nova vida, certo? Então, é isso que nós vamos ver na pergunta 68, que diz assim, vocês podem acompanhar aí, está no boletim, pergunta 68, que diz assim: é somente os eleitos que são eficazmente chamados? Resposta: todos os eleitos e somente eles é que são eficazmente chamados, embora outros possam ser chamados exteriormente pelo ministério da palavra, e muitas vezes o são e tenham algumas operações comuns do Espírito Santo. Esses, pelas suas próprias disposições em negligenciar e desprezar a graça que lhes é oferecida, são com justiça abandonados à sua incredulidade, sem que jamais venham verdadeiramente a Cristo. Então, eles fazem essa distinção bem interessante. Só o eleito é eficazmente chamado? Sim. Porém, o não eleito é chamado e muitas vezes é também beneficiado com alguma influência espiritual, com alguma bênção do Espírito Santo, mas nunca é ligado e colocado de fato de verdade numa relação real com Cristo. Nunca salvo de verdade, nunca salvo de fato de verdade. Então, não existe dentro do conceito bíblico alguém que recebe a salvação e perde ela.
Existem aqueles que nunca receberam a salvação, mas estão na igreja e receberam algum tipo de influência e benefício espiritual por estar na igreja, mas nunca experimentaram o novo nascimento, porque só o eleito é eficazmente, essa palavra eficazmente chamado, significa chamado para receber a salvação, para efetivamente ser salvo, certo? Essa ideia do chamado eficaz. Nesse sentido, aí existe onde está o ponto de confusão arminiana. O arminiano diz que a graça oferecida pelo Evangelho pode ser resistida. Os calvinistas dizem que a graça é irresistível. Então, qual é a diferença? Quem está certo biblicamente aí? Se o arminiano diz que a graça que pode ser resistida é aquela graça que o Espírito Santo aplica no coração, convencendo o pecador e levando ele a Cristo, esta graça de convencimento, essa graça de regeneração, essa graça de salvação, o arminiano diz, ela pode ser resistida, como nós falamos semana passada. Como é que ele entende isso? Ele entende assim, o arminiano entende assim: o Espírito Santo, na hora da pregação, o Espírito Santo convence o pecador, abre seu entendimento. Então ele compreende que é pecador, ele entende que ele precisa de Cristo. Então dá o entendimento básico para ele do Evangelho. Nesta hora aí, o arminiano diz, o Espírito Santo para de influenciar. O Espírito Santo deixa o indivíduo por conta dele. O que significa isso? Agora o Espírito Santo exige que o indivíduo, por sua própria conta, decida se quer esta salvação, se quer Jesus, se quer esta graça de salvação. Se ele quiser, então ele usa o potencial de produzir uma fé pessoal e aceita Cristo e recebe a Cristo. Se ele não quiser, o Espírito Santo não pode forçá-lo a querer. Então, é aí a grande diferença. Nesse sentido, o arminiano diz que todo homem resiste a esta graça de convencimento do Espírito Santo de dizer se quer ou não. O homem pode resistir a esta graça. Bem, o calvinista vai dizer que não, que quando o Espírito Santo convence o pecador e atua em seu coração para levá-lo a Cristo, tenta convencê-lo a querer Cristo, isso não pode ser resistido pelo homem, porque quando o Espírito Santo está fazendo isso, ele está fazendo no coração do eleito, e essa influência ela é eficaz e poderosa. Por que ela não pode ser resistida? Primeiro, porque no coração do eleito, o eleito vai ter sua vontade mudada. Segundo, o Espírito Santo não espera uma capacidade, uma resposta que esteja no homem mesmo. O Espírito Santo precisa sobrepujar a falta de vontade que existe no homem. O Espírito Santo tem que produzir nele algo que ele não tem. Então o Espírito Santo tem que ir além das vontades dele. Por isso que ele não resiste, porque o Espírito Santo vai atuar de maneira sobrenatural, soberana e poderosa sobre ele. Uma força poderosa atuando sobre o coração dele. Isso é irresistível. Por que é irresistível? Porque naturalmente ele já é resistente. Naturalmente ele é resistente. Mas o Espírito Santo vai produzir uma vontade que não resiste. É o Espírito que vai... Por que ele não vai resistir a esta graça? Porque o Espírito vai exatamente produzir vontade de querer. Ele não é deixado no seu estado natural. Ele é transformado para querer. Mas aí é que está o ponto. Existe uma resistência? Existe. É aí que o arminiano confunde. A graça oferecida de maneira geral, ela é o tempo todo resistida, porque o homem no seu estado natural é mesmo resistente ao Evangelho.
Por isso que ele precisa de uma obra sobrenatural, por isso que ele precisa de regeneração, por isso que ele precisa de uma atuação nele, porque ele naturalmente é resistente à graça. O evangelho pregado aos homens no seu estado natural é luz para cegos, é palavra de vida para mortos. Então, o homem no seu estado natural é sim resistente à graça de Deus. Agora, quando o Espírito Santo atua no coração dele, imputando a graça de Cristo no seu coração, ele para de resistir, porque é produzido nele um desejo por Deus, uma vontade por Deus, uma fé que passa a querer o Senhor. Ele para de resistir, exatamente porque a graça chegou em seu coração. Essa é a confusão que o arminiano faz. A graça é irresistível para os que são regenerados. A graça é sempre resistível, é sempre resistida pelos incrédulos, pelos não regenerados, pelo homem natural, o tempo todo, certo? Então, que essa é a diferença do chamado geral do evangelho e do chamado específico do evangelho no coração. Então, vejamos aí. Nós vimos na semana passada alguns textos que confirmam que só o eleito é eficazmente chamado. Eu quero só concluir alguns versículos que fecham isso. Quero que alguns irmãos abram, por favor. Primeiro, o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Outro irmão abra Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 3. E outro irmão abra 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de 3 a 6. Então, primeiro, 2 Tessalonicenses, nós já lemos quase todos esses textos que estão aqui, né? Atos 13, 48, Mateus 22. Quero só ler estes três que confirmam primeira seção da resposta, que todos os eleitos e somente eles é que são eficazmente chamados. Então, o chamado eficaz, o chamado do coração, o chamado da regeneração, o chamado do novo nascimento, o chamado da salvação, ele é apenas para os eleitos, apenas para o predestinado para a salvação. Tá? Vejam aí, 2 Tessalonicenses 3, versículos 1 e 2, quem achou ler? Finalmente, irmãos, orai-nos para que a palavra do Senhor para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Vocês prestaram atenção no que Paulo está dizendo, o que ele está pedindo? Paulo está pedindo aos irmãos para orar por ele como missionário, como maior missionário do cristianismo, como maior pregador do cristianismo. Ele está dizendo assim: orem por mim, orem, para que eu pregue a palavra de Deus, para que eu tenha liberdade. Paulo já está aí em um período em que ele já havia experimentado tudo aquilo que a gente já viu em Atos. Paulo já havia passado aí a perseguição dos judeus, de gentios, o ódio, a resistência, já as dificuldades, desafios de pregar o evangelho, já havia experimentado naufrágios, chicoteadas. Paulo já, toda a sorte de perseguição, de dificuldade, de resistência de falsos cristãos, né? Paulo já havia experimentado aí todos os desafios da missão de pregar o evangelho. Aí ele diz assim, orem para que eu tenha sucesso na pregação do evangelho, que eu continue pregando o evangelho, principalmente superando os homens maus, para que eu consiga pregar o evangelho, porque há muita resistência, há muita perseguição, há muitos homens maus e perversos, porque a fé não é para todos.
Porque alguns vão ouvir mesmo o evangelho como ouviram, alguns vão atentar para o evangelho, mas nunca serão convertidos, porque eles são maus e permanecerão maus, porque não foram destinados a salvar, eles não foram destinados para receber a fé. Então, em vez de abraçá-la, eles se tornarão tropeço, empecilho e perseguidores dela. É isso que Paulo está dizendo, porque a fé, porque não é todo mundo que vai ouvir o evangelho e vai se converter. Paulo está dizendo, orem, porque não é todo mundo que vai ouvir o evangelho e vai se converter. A fé não é para todo mundo, a fé não é para todos, o evangelho é para todos. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, eu prego o evangelho para todos, o evangelho é para todos, mas orem, porque homens maus permanecerão, continuarão tendo homens maus, porque o evangelho não vai converter todo mundo. Vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo? É isso? Vocês conseguem fazer a mesma conclusão que eu? Paulo está dizendo assim, orem, porque todos os homens não vão se converter. A conversão não é para todo mundo. O evangelho não vai converter todo mundo. Orem para que Deus nos proteja dos que permanecerão maus, dos que permanecerão não convertidos, dos que permanecerão não regenerados. Eles vão colocar empecilho, eles vão ser barreiras para o evangelho. Orem, porque a fé não é para todo mundo. A fé não é dada a todos. O evangelho deve ser pregado a todos, mas a fé não é dada a todos. Aí Paulo explica isso em Tito 1, versículo 1 a 3. Aí Paulo aqui diz, orem, porque a fé não é para todo mundo, o evangelho não vai converter todo mundo. Então alguns permanecerão maus e serão perseguidores do evangelho. Ele diz assim, tem gente que a gente vai lidar a vida toda com sua incredulidade, nunca vai se converter. Aí vejam aí, por quê? Paulo diz, a fé não é para todos. Porque a fé não é para todos, ele explica em Tito 1, de 1 a 3, quem achou aí? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Paulo disse, eu estou trabalhando pela manutenção da fé dos eleitos. Fé esta que foi programada, foi planejada para eles antes da fundação do mundo e que chegou agora através da pregação do evangelho este que eu fui comissionado, convocado para pregar. Olha como Paulo coloca aí, ele diz assim, eu prego para todos, mas a fé só chega para os eleitos, a fé salvadora e verdadeira é dos eleitos, e para estes eu continuo pregando para fortalecimento da fé, que é deles, dos eleitos, para o seu crescimento. Então Paulo explica que a fé salvadora, a fé regeneradora em Cristo, não é para todos os homens, apesar do evangelho ser para todos os homens, é para os eleitos, são eles eficazmente chamados e transformados pelo evangelho. 2 Coríntios 4, e olha que Paulo é um missionário, o maior missionário, pregou como ninguém, desejou a conversão dos homens como ninguém. Pensa que Paulo é sectarista por conta própria, não que Paulo porque Paulo é calvinista, não, que só prega para Paulo, estamos falando do maior pregador do cristianismo, estamos falando daquele que pregou indistinta e indiscriminadamente para toda sorte de pessoas. Estamos falando do maior missionário da história do cristianismo. Não é qualquer pessoa, não. Não é qualquer cristão, qualquer missionário, não. É o maior missionário do cristianismo. Aí ele diz assim, eu sei que nem todos se convertem, porque não podem se converter, porque a fé é destinada apenas para eleitos, para predestinados, para escolhidos por Deus para receber essa fé. Aí vejam aí 2 Coríntios 4, de 3 a 6. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que
que se perdem está encoberto, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo está dizendo que... Em versículo 4, leu? O 6? Até o 6. Até o 6? É. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo disse: o evangelho que nós pregamos é algo ainda oculto para os que não foram destinados a serem iluminados por essa luz. Para os incrédulos e destinados a permanecer incrédulos, é que o evangelho continua sendo algo obscuro, algo incompreensível para estes, que sua cegueira é reforçada pelo seu estado natural e pela ação de Satanás. Aí ele diz: porque essa cegueira só pode ser dissipada se Deus mesmo fazer o evangelho brilhar sobre nós, produzindo visão espiritual. Se ele não fizer isso, ele mesmo disse: eu farei brilhar a luz, eu os darei luz. Ele disse, como ele fez conosco, fez resplandecer a luz do entendimento em nossa mente. Então ele disse: se alguns ainda estão cegos, não se convertem, é porque a luz do evangelho não brilhou, não abriu o seu entendimento. Eles não podem enxergar, eles são cegos. Então Paulo diz: para quem o nosso evangelho continua obscuro, escondido, continua sendo algo ainda enigmático, para os não regenerados, para os que o Senhor não destinou luz iluminadora para eles. Em outras palavras, ele está dizendo assim: sabe por que eles continuam cegos? Porque Deus não fez brilhar a luz da visão espiritual sobre eles. Simples. Então é isso que ele está dizendo. Essa cegueira é um estado natural deles. Enxergar é resultado sobrenatural sobre eles. E Deus só faz isso na vida do eleito, do predestinado. Esta iluminação de maneira salvadora, apesar de alguns terem alguma iluminação, mesmo não regeneradora, quando não é destinado à salvação, que é o que nós vamos ver agora. Então, esses textos são suficientes para mostrar para nós que só o eleito é eficazmente chamado, só no eleito o evangelho atua de maneira salvadora, só neles, só nos predestinados para isso. Nos outros, o evangelho atua como um chamado geral e atua com alguns resultados, algumas ações que servem para propósitos gerais de Deus, mas nunca para a regeneração, nunca para a salvação. Vejam aí. Então a segunda parte do texto diz assim: que só os eleitos são eficazmente chamados, embora outros possam ser chamados exteriormente pelo ministério da palavra, e muitas vezes o são, e tem algumas operações comuns do Espírito Santo. Vejam aí então agora, primeiro, o chamado geral do Evangelho. Mateus 22, versículo 14, e Evangelho de Mateus também, capítulo 13, de 43 a 50. Evangelho de Mateus, capítulo 22, 14. Então, o chamado exterior, o chamado geral, pelo ministério da palavra. Então, quando o Evangelho é pregado, todos são chamados, todos que ouvem estão sendo chamados à fé, ao arrependimento. Todos estão sendo convocados para que se rendam a Cristo. Isso é o chamado geral. Vejam aí, Mateus 22, 14.
Então aí ele está fazendo exatamente a distinção entre o chamado eficaz e o chamado geral. Então Jesus está dizendo assim: muitos são chamados, muitas pessoas são alcançadas pelo Evangelho, convocadas, mas destes muitos, poucos são eleitos, são predestinados para a resposta eficaz. Então assim, muitos são chamados pelo Evangelho. O Evangelho chama uma multidão de pessoas, mas nem todos os que são chamados são vocacionados para a vida eterna, eleitos, predestinados para a salvação. Aí vejam como Cristo explicou também com uma parábola esse chamamento geral do Evangelho, quando o Evangelho é pregado. Mateus 13, 47 a 50, quem achou, leia. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Até o 50. E quando já está cheio, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados ali, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dos justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nessa parábola aí, Jesus Cristo não explica ela, né? Não tem explicação específica sobre ela, mas entendendo o geral do que Cristo disse, do que os apóstolos disseram, a gente pode entender que esta é mais uma parábola do reino. Jesus compara o reino dele com alguns elementos da vida comum. Delas aqui é a pescaria. Então Jesus está dizendo assim: o meu reino é como uma pescaria. Numa pescaria de rede. Na pescaria, o pescador vai ao alto mar, né? lança a sua rede no mar, e ao perceber que esta rede fisgou peixes, ele então arrasta, né? ele traz essa rede ou para o barco ou para a beira do mar, e nesse arrasto aí, nessa puxada da rede, vem toda sorte de mariscos, de peixes. Ele diz peixes bons e peixes ruins, peixes grandes e peixes pequenos. Então Jesus está dizendo que a pregação do seu reino, a convocação do seu reino no mundo, ela é abrangente, ela atinge a toda sorte de homens, de pessoas, todo tipo de pessoas, né? E que nesse chamamento ela atrai toda sorte de pessoas, de fato e de verdade. Porém, Cristo está dizendo que vem eleitos e não eleitos, vem convertidos de verdade e não convertidos, vem Pedro e vem Judas, né? Nesta convocação, neste chamado geral do Evangelho. Então aí ele está mostrando o efeito que a mensagem do seu reino tem de uma maneira geral e abrangente sobre os homens, atraindo toda sorte de pessoas, não só aquelas destinadas à salvação, mas outros não predestinados para a salvação, que vão ter as mais variadas ações, reações, comportamentos e papéis e funções dentro do reino de Cristo, como Judas teve, tá? Como aqueles que são chamados de joio, por exemplo. Tá? Então aí, nesse chamado geral, não eleitos são atraídos pelo Evangelho, e esse atrativo Cristo também explicou com a parábola do semeador. Talvez ela ilustre melhor do que a da pescaria, apesar de ter o mesmo sentido, ter o mesmo ensinamento, mesmo princípio espiritual de ensinamento. Na parábola do semeador, Jesus Cristo diz que o semeador, e lá ele explica, o semeador é o pregador do Evangelho, a semente é a palavra pregada do reino, que os solos representam os corações, que o que acontece com as sementes é uma figura do que ocorre, do que acontece de resultado no coração dos homens quando ouvem o Evangelho. Ele vai dizer que há um tipo de coração que produz uma certa resposta aparentemente positiva ao Evangelho, mas que na realidade
ela é baseada apenas em reações humanas, meramente naturais, humanas. Aí ele vai falar de fé psicológica, de fé emocional, de pessoas que ficam empolgadas com algumas verdades do Evangelho, com algumas questões do Evangelho, e então abraçam a fé, professam Cristo de uma maneira extremamente emotiva, de resultado extremamente psicológico, emocional, do que o Evangelho produziu de emoções meramente naturais, não resultado de regeneração, mas de empolgação emotiva. Então aí ele diz, estes demonstram uma certa alegria, um certo entusiasmo com o Evangelho, com a igreja, com as coisas da igreja, mas que no decorrer do passar do tempo, diante das pressões, das perseguições, das dificuldades e da acentuação da realidade espiritual, ele acaba se desencantando, se desmotivando, perdendo o encanto e a alegria e os elementos motivadores do Evangelho, e abandona. E essa fé psicológica se dissipa, porque não existe só um tipo de crença, só um tipo de fé, só a fé verdadeira, né? Existem crenças naturais, normais, que são produzidas pelo homem. A fé verdadeira é uma só, mas existem tipo de crença e de fé natural produzida pelo homem. Então Jesus fala de fé psicológica, fé emocional. Outro, ele fala que também abraça o Evangelho, certo? Mas que com motivações materialistas, e que pelos cuidados e pelas pressões da vida, por ver que o Evangelho é mais desvantajoso do que vantajoso materialmente falando, que muitas vezes exige dele certos sacrifícios e perdas. Então ele, diante das pressões, dos descuidados, das dificuldades da vida, esse também abandona a fé. Outros permanecem mais improdutivos. E aí Jesus vai dizer que aquele que a semente cai no solo bom, produz uma árvorezinha, uma plantinha frutífera, que é sempre produtiva. Uma forma dele descrever o coração do regenerado, do eleito, do vocacionado para a vocação eficaz, para a fé verdadeira. Então Cristo explicou com a parábola do semeador que há efeitos variados do Evangelho, e muitas vezes nesses efeitos variados, a resposta ao Evangelho é uma resposta de fé emocional, de fé motivada por elementos contrários à salvação, à verdadeira regeneração. De que pessoas têm crenças naturais erradas dentro da igreja, certo? E que muitas vezes isso é de fato algo produzido pela própria influência do Espírito Santo, dando uma pequena compreensão do Evangelho na mente deste indivíduo. Então veja aí, então o Evangelho pregado chama de maneira geral todos os homens, e alguns não eleitos são atraídos para a igreja. E aí ele diz aqui, eles têm algumas operações comuns do Espírito Santo. Comuns aqui para diferenciar das operações sobrenaturais regeneradoras do Espírito Santo no eleito. Como nós já vimos aqui, o Espírito Santo não só tem a missão de regenerar eleitos, mas o Espírito Santo tem uma série de funções, tem uma série de responsabilidades, tem uma série de papéis dentro da obra geral de Deus. Então uma delas aqui, o Espírito Santo pode produzir alguma influência comum, natural, sobre o coração de não regenerados, para que ele participe de algum benefício espiritual por estar na igreja, mesmo não pertencendo de fato, de verdade, à igreja. Vejam aí alguns exemplos que são dados em alguns textos aqui para nós. Alguém abre aí Mateus capítulo 7, versículos Mateus 7, 21 a 23. Outro abra também Mateus 13, agora versículo 10 a 23. E outro abra Hebreus 6, de 4
a 8. Talvez esse texto de Hebreus seja o mais explícito sobre o assunto, apesar de alguns elementos obscuros nele. Mas vamos lá. Mateus 7, 21 a 23. Quem achou, leia. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não escrevemos teu nome, e em teu nome não fizemos nenhum milagre. Então direi explicitamente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Quando você olha esse texto e você olha os outros registros nos evangelhos e nas cartas, todo o Novo Testamento, você vai perceber uma coisa importante. Os dons do Espírito Santo não são restritos aos cristãos, aos salvos, aos regenerados. O Espírito pode produzir dons em não regenerados. Frutos do Espírito, não. Porque fruto do Espírito é um termo para designar a evidência do caráter de Cristo gerado pelo Espírito Santo no coração do convertido. Isso aí o não regenerado não pode ter. Mas dons, poder espiritual e sobrenatural, o Espírito Santo também deu a não regenerados. Qual é a prova que eu dou disso? Judas é uma prova dessa. Judas estava entre os 70 que receberam poder quando Jesus enviou naquele treinamento dos 70 discípulos, de 2 em 2. Todos eles receberam poder sobrenatural para expulsar demônios, curar enfermos e fazer sinais e prodígios, todos. O texto não dá nenhuma indicação de restrição de poder naquele contexto. Jesus invocou o poder de Deus sobre todos os 70. E eles saem fazendo milagres, prodígios, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo um monte de sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus Cristo, incluindo Judas, incluindo ele. Então, Jesus aqui fala que alguns de fato experimentariam isso, de que alguns estariam na igreja, chamando Jesus de Senhor, se identificando com Cristo, professando uma fé sobre Ele, realizando sinais e prodígios miraculosos, manifestando poder sobrenatural, indicação de uma certa influência do Espírito Santo sobre eles. Aí se pergunta assim, então isso significa que no meio pentecostal é de fato o Espírito Santo atuando ali? Aí eu tenho dificuldade, porque tem muita coisa forjada e mentirosa ali, né? Tem muita coisa inventada. E claro, a gente sabe, eu entendo que aqueles dons extraordinários cessaram, mas que o Espírito Santo tem poder sobrenatural, poder de atuar, não tem dificuldade nenhuma de entender. Agora, dom de línguas não existe mais, de outras línguas, dom de cura, dom de profecia, esses dons cessaram tranquilamente. Agora, quando eles estavam em vigor, em evidência, só os predestinados, só os eleitos poderiam ter estes dons. Entendo que não, que o Espírito Santo também fornecia estes dons para alguns não regenerados, que eram capazes de fazer isso, como Judas, por exemplo. E é Cristo mesmo que diz isso. Jesus disse assim: alguns naquele dia do juízo, vão dizer assim: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não curamos em teu nome? Não fizemos. E ele está falando de sinais e prodígios. Não fizemos sinais maravilhosos em teu nome? E Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos,
porque vocês não fazem a vontade de Deus. Ou seja, não há sinal de fruto do Espírito, de regeneração, de conversão, de verdadeira salvação. Eles não pertencem a Cristo como regenerados, mas estavam na igreja, sofreram influência do Espírito Santo, receberam até alguns benefícios do Espírito Santo, como alguns dons, mas nunca foram regenerados. Sim, presbítero Jarbas. Pastor, só para tirar uma dúvida. Sim. O senhor falou do dom de cura da luz. Então, uma pessoa está enferma e chama o pastor para orar por esta pessoa. Sim. E aí? Aí o pastor ora, não declara cura porque ele não tem autoridade para declarar cura. Ele ora pedindo a Jesus Cristo que cure aquele enfermo se ele quiser. Foi isso que Tiago mandou fazer, foi isso que Jesus mandou fazer, foi isso que os apóstolos ensinaram, que a oração do crente é o canal de comunicação com o poder de Cristo hoje. Não há mais autoridade em indivíduos para declarar ordenativamente a cura de enfermos. Isso era apostólico. Então, onde é que está o poder? Aí o senhor me perguntou, pastor, não há mais dom de cura. Só que aí faltou o senhor perguntar a outra parte. Ainda há cura? É aí que as pessoas confundem e nos acusam. Dizem que nós não cremos em milagres. Não. Cessacionista e calvinista não são incrédulos. Não são pessoas que não creem no poder de Deus. Nós cremos em curas e milagres feitos por Deus em resposta de oração de crentes segundo a providência de Deus. Então, cremos que Deus faz milagres segundo a sua providência, a seu querer, não através de homens revestidos de poder e autoridade que ordena enfermos serem curados e eles imediatamente são curados, que dá ordem aos demônios e eles saem imediatamente do corpo das pessoas. O poder espiritual está em todo crente que é verdadeiramente crente, orando. A oração de um justo, e não é um justo especial, não é um justo pastor, é um justo crente. A oração de todo crente tem eficácia como canal de comunicação com Deus e de manifestação do poder de Deus segundo sua vontade. Diferente do que os apóstolos faziam. Os apóstolos não faziam simplesmente orar por enfermos. Eles se viravam para os enfermos e ordenavam as suas curas imediatamente. Isso é dom de cura. Isso é dom de cura. O dom da cura é quando há um poder de Deus no indivíduo que ele ordena as enfermidades se retirarem e elas imediatamente se retiram. Isso é o dom. Nós não temos mais dom de cura. Nós temos acesso ao poder miraculoso e curador de Deus em Cristo. Porque o propósito de Deus agora é que nós peçamos as coisas a Deus em nome de Jesus. Todo e qualquer crente. Então, o senhor perguntou aí sobre enfermo. Tem alguém enfermo? Não precisa chamar o pastor. O pastor é importante, principalmente para crentes, por causa da autoridade pastoral e da responsabilidade pastoral, presbiterial, do cuidado sobre os enfermos, sobre os crentes. Mas não é que o pastor tem poder especial, que o pastor tem um poder diferente dos crentes comuns. Entendeu? Ele tem uma responsabilidade diferente de ter o cuidado pastoral, espiritual, de orar, zelar, né? Demonstrar zelo, cuidado, pedir a Deus, intercessão de Deus. Aí é mais ligado ao ofício pastoral de cuidado do que poder especial. De igual modo, não só o enfermo, alguém que supostamente, aparentemente está endemoniado ou tem qualquer circunstância ali, qualquer coisa de aparência ali sobrenatural e demoníaca, aí você, não só o pastor, se estiver quebrando as coisas, não chama o pastor não, chama outra pessoa. Está quebrando as coisas lá, eu quero saber de alguém quebrando coisas, eu oro daqui mesmo, eu oro daqui, então se está quebrando as coisas, está ameaçando alguém com faca, chama a polícia, depois eu chego lá. Esse pastor covarde, que covarde? Eu não tenho poder de curar ninguém, eu não tenho poder de expulsar demônio, eu não tenho poder sobrenatural nenhum. O único poder que eu tenho é orar. E muitas vezes orando eu vou tomar pau, eu vou apanhar e o demônio vai cair para cima de mim e vai me bater. Esse pastor é porque está em pecado. É nada, mano. Mas e se o senhor não tiver providenciado a cura, a libertação para aquele indivíduo, imediatamente vai fazer o quê?
As pessoas pensam que sim, que toda vez que você orar, vai ser curado ou o demônio vai ser expulso. No nosso caso, não. Se é que está endemoniado, que aí eu estou colocando sempre a dúvida. Se é que. A gente duvida que isso seja comum hoje, seja corriqueiro hoje nos nossos dias. Tem muita invenção e tem muito espetáculo aí, tem muito show da fé aí, né? Então, alguém pediu a palavra aí, os irmãos pediram. Sim, irmão. Pastor, esse é o contexto de Mateus 7, de 2 a 23. Aquelas pessoas que Cristo rejeitou, que elas invocaram as tivemos lá, profetizou, aquele contexto, eles, no fundo do coração deles, eles acreditavam que estavam ali fazendo a obra de Deus, que estavam de fato salvos, que estavam produzindo o fruto do Espírito Santo, o fruto da salvação. Aí, aproveita que se tiver tempo, puder conceituar o que esse fruto verdadeiro que há daquele de Gálatas 22. É difícil dizer se de fato os indivíduos acreditam nisso, mas que uma das evidências do engano é achar que é o que não se é, né? O diabo, uma das formas dele manter os homens aprisionados é dar uma falsa sensação de que ele está seguro, né? Então, assim, eu não sei se esse é o caso que Jesus está dizendo aí, mas você tem essas duas realidades. Você tem aqueles que de fato são conscientes de que não são, mas fingem, e aí eles tentam o máximo convencer os outros no seu fingimento. Outros não só fingem para os outros, mas fingem para si mesmos, tentam convencê-los. Mais ou menos o que o Salmo 14 fala do ateu, do suposto ateu, porque não existem ateus de verdade. Existem homens que lutam contra a sua consciência, existem incrédulos que lutam contra a sua consciência da existência de Deus, e então chega um momento de cauterização da mente a ponto dele se convencer destas mentiras, né? Paulo fala sobre isso, que ele vai transformando a verdade em mentira, ele vai negando a verdade e afirmando uma mentira, substituindo aquela verdade, até que uma hora ele começa a cauterizar a sua mente e a perder a sensibilidade para a verdade, né? Totalmente, qualquer autocrítica. Que ele criou, exatamente. Alguns chegam a esse nível, a ponto de Paulo descrevê-los como mentes cauterizadas, ou seja, cauterização é carne queimada, né? Cauterizado é queimado, né? Para perder sensibilidade, né? O que se fazia, hoje não se faz tanto, mas antigamente em algumas cirurgias se fazia cauterização da carne, né? Para fechar os vasos, para evitar o sangramento, perder a sensibilidade, né? Tá. Então ele está dizendo assim que alguns indivíduos, porque a consciência é a sensibilidade de Deus para o pecador, é quando Deus ainda desperta no indivíduo o senso do certo e errado, o senso da existência do Criador. Só que aí, como ele não tem graça, como ele não tem salvação, ele começa a trabalhar contra a sua consciência autocrítica. Então aí ele cauteriza, ele vai perdendo a sensibilidade de autocrítica, de poder, de ser convencido. É interessante que o corpo humano, quando você faz um corte pequeno na pele, você sente muito mais do que um corte profundo, porque a maior parte dos vasos, das terminações nervosas de dor, estão na superfície. Quando você queima a parte superficial e começa a fazer uma queimadura de segundo, terceiro grau, a pessoa já não mais sente, já está perdendo o membro sem sentir. Então essa questão da cauterização é patente para o ser humano. É verdade. Então aí nesse sentido aí, viu, Diácono Gustavo, no próprio texto de Jesus Cristo, nesse texto de Mateus, Jesus tanto explica muito claramente qual é a evidência desses indivíduos não serem de fato de Cristo, e
porque que há um engano. Então, o engano é que eles têm um certo poder espiritual, mas eles não têm sinal de conversão. Eles não têm fruto de conversão. Qual é a prova no texto? Jesus diz assim: vocês têm poder espiritual, vocês têm acesso ao meu nome em termos de poder, usam o nome de Cristo e têm poder no nome de Cristo, mas vocês não têm coração regenerado, coração transformado, coração convertido. Qual é a prova disso? É que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não obedecem. A falta da disposição de obedecer à palavra de Cristo, de se guiar pela palavra de Cristo, de buscar instrução em Cristo, de seguir o coração e não as instruções de Cristo, é uma das principais evidências de não regeneração. Você pega, por exemplo, isso fica claro na comparação que a Bíblia faz entre Saul e Davi. Saul, escolhido por Deus também, ungido como rei pelo sacerdote, recebe influência a ponto de dizer que ele profetizou em nome de Deus, também profetizou as coisas do Senhor. Estava sob uma influência do Espírito Santo, recebendo dons teocráticos, porque a unção ali era um indicador da presença do Espírito, dando algumas habilitações espirituais. Não só isso, ele tinha acesso à palavra de Deus, porque ele tinha um sacerdote para guiá-lo nas instruções de Deus para o governo teocrático. Porque quem mandou ele empreender aquela guerra, como ele deveria conduzir o reinado, como ele deveria expandir o território, as conquistas de Israel, foi Deus que estabeleceu o itinerário. Deus foi dizendo por meio do sacerdote. Então ele tinha acesso a dons espirituais, ele tinha acesso à palavra de Deus. Saul, falando do rei Saul. E o sacerdote então diz: olha, você vai por aqui. Deus diz para você fazer assim: você vai na terra de Era Ai, né? Não sei se era Ai. Você vai para o povo tal, você vai chegar lá, vai fazer assim, vai destruir todo mundo, vai matar tudo. Ele está seguindo todo um itinerário divino, toda uma orientação divina. Mas o que ocorre aí? Você vai percebendo que Saul, ufanado pelo seu coração natural, ele foi eleito para ser rei de Israel, ungido, recebeu influências do Espírito Santo, estava sob a orientação da palavra de Deus, mas o que ele seguia de fato e de verdade era seus instintos naturais, era seu coração, era seu projeto natural de poder. Em vez de seguir a orientação de Deus para as estratégias políticas do reinado teocrático, ele seguiu suas próprias estratégias de poder. Fez conchavos, fez alguns acordos, conchavos, abriu exceções que Deus não autorizou ele a abrir exceções, bajulou, teve atitudes populistas, né? Atendendo os anseios do povo em detrimento do que Deus tinha dito, fez conchavos políticos, livrando o rei, pensando no futuro ter algum tipo de parceria, de conchavo com aquele rei por ter poupado a vida. Tudo isso você vê. Aí quando ele volta, que Samuel vê que ele fez totalmente contrário do que Deus havia orientado, o que foi que Samuel fez? Samuel primeiro cumpriu a palavra de Deus, foi lá, matou o rei, matou os bichos que haviam sido poupados, terminou o serviço como deveria ter sido feito, chegou para Saul e disse: por que fizeste assim? Aí ele vai, agora confrontado com a exortação por não obedecer a palavra de Deus, ele diz: não, fiz como Deus mandou, na minha versão, mas fiz. Poupei os bichos porque o povo queria e também era uma oportunidade de oferecer sacrifício de bons bichos para o teu Deus. Aí Samuel diz a célebre frase, né? Do que Deus se agrada, de que se sacrifique a Ele ou que se obedeça a sua palavra, pois obedecer é melhor do que sacrificar.
porque rejeitaste ao Senhor, ele rejeitou a ti e tomou de tuas mãos o reino e deu para outro que é melhor do que você. Pega esse gancho e fica alerta nessa fala aí. Aí Samuel disse: Deus já te rejeitou como rei. Aí não está falando da rejeição a ele como um convertido, como um salvo, como um filho de Deus. É uma rejeição no projeto de governo teocrático. Aí o Espírito Santo vai retirar a influência de dons e de unção teocrática. Ele vai perder a influência do Espírito para o governo teocrático. Prova de que ele havia sido rejeitado, não vai ser mais rei. Mas algo vai ficar em evidência: quem ele de fato é no seu coração, na sua condição espiritual, na sua condição natural. Ele é um não regenerado, ele é um não convertido, ele é um ímpio. A prova é que ele vai rebelar-se de tal maneira contra Deus, contra o ungido de Deus, o escolhido de Deus, Davi, a ponto de querer matá-lo e de demonstrar todo o ódio, toda a rebelião do seu coração, porque esse é seu estado natural, isso é o que ele é. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer que quando Deus escolheu Davi, dizendo que ele era melhor do que Saul, é porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Agora eu quero perguntar uma coisa importante para vocês: qual é a diferença de Davi para Saul? Foi só isso aí. Apesar da atitude de Saul parecer um arrependimento, porque quando Samuel diz assim, Deus retirou, que Saul diz assim, Samuel diz assim, Deus tirou o reino de ti e vai dar para outro. Aí Samuel agarrou Saul e disse: não, vamos sacrificar a Deus, vamos orar a ele, vamos pedir a ele que tenha misericórdia. Aí rasga a veste de Samuel. Aí Samuel disse: assim como rasgaste as minhas vestes, Deus rasgou de tuas mãos o reino, retirou de ti o reino. Aí ele diz assim: pequei contra Deus, tá? Ele demonstra um certo arrependimento, mas na realidade aquele arrependimento é um arrependimento de quem está com medo de perder os privilégios e não de quem ofendeu a Deus. Porque enquanto Samuel dizia assim: você pecou contra o Senhor, ele disse: não, pequei não. Então Deus tirou o reino de você. Pequei contra Deus. O verdadeiro arrependimento vem da consciência de ofender o seu Deus, não das ameaças de perder privilégios. Me honra diante, vem de novo. E ele pede para sacrificar, para restabelecer o governo dele. Samuel diz: não, Deus já te rejeitou, você está fora. E aí o texto vai dizer que Davi era melhor que Saul. Por que Davi era melhor que Saul? Porque Davi era um homem que tinha um coração conforme Deus. Por quê? Porque Davi é eleito, é predestinado, é crente. Porque Davi tem no seu coração temor de Deus, apesar de ser tão pecador quanto Saul. Por quê? Você olha assim, você pensa assim: não parece ter sido assim um pouco duro não da parte de Deus? Porque o primeiro grande erro crasso cometido por Saul foi esse da guerra, né? Você não tem depois. Mas vamos prestar atenção aqui, quantas coisas erradas Davi fez. Além de adulterar com Batseba e armar a morte do seu marido, fez o censo que Deus disse que não era para fazer. Cometeu poligamia, casou várias vezes. Poligamia não, perdão. Porque poligamia é no sentido de, é poligamia mesmo, né? Então, minha cabeça, vários casamentos, que Deus disse na lei que não era para o rei ter várias mulheres. Deuteronômio 17, se eu não me engano, acho que é Deuteronômio 17, que o rei não poderia multiplicar mulheres para si. Mas vejam só,
Davi também pecou e pecou feio. Por que Deus não rejeita Davi, mas rejeita Saul? Porque Davi é eleito, predestinado para a salvação, e seu coração é convertido. Quando ele foi confrontado com a palavra de Deus, o que foi que ele fez? Se humilhou. Voltando aí para Mateus 7. Me chamam de Senhor, mas não me respeitam como Senhor, porque não obedecem à minha palavra. Só não funciona a questão da teocracia, mas também questões do sacerdote ele fez. E não foi só uma vez, ele fez com Teve o sacrifício, né? os filisteus e depois amalequitas. Aí na segunda vez Foram dois fatos de guerra. Teve a usurpação do sacerdócio. Ele também andou. duas vezes. Ele andou provocando mesmo. Ele andou. Mas o ponto disso é que todas essas ações dele são evidências de sua incredulidade, de sua não regeneração. Ele é ímpio. Já Davi é crente, pecador, mas temente a Deus. Este é o ponto. Então aí, Gustavo, em Mateus 7, Jesus está falando disso, que alguns indivíduos dentro da igreja usam o nome de Cristo, até exercem poder espiritual, mas não tem nenhuma evidência de conversão, porque não há temor a Cristo e a sua palavra. Este é o ponto. Então não pense que você fica rebelando, demonstrando total resistência à palavra de Deus, que você, só que está na igreja você é crente. Não. A rebelião deliberada à palavra de Deus, a obstinação no pecado, a falta de sensibilidade para o arrependimento é um dos sinais de não regeneração. Não tem disposição, exatamente. Está nem aí. A palavra de Deus não causa nenhum tipo de senso autocrítico, de confrontação pessoal. Ele segue o curso, segue o fluxo de um coração pervertido. Dentro da igreja, usando o nome de Cristo, fazendo coisas em nome de Cristo. Está vendo aí, né? Por isso que Richard Baxter, em seu livro Pastor Aprovado, um clássico da literatura cristã, ele diz que é triste saber que muitos púlpitos são ocupados por pastores não convertidos, não regenerados, pela falta de sinal de conversão no comportamento, na atitude, na maneira como trata a palavra de Deus, as coisas de Deus, em qualquer senso de temor a Deus no seu coração, seguindo ao bel prazer do seu coração. Ainda assim, a pregação pode ser usada para converter pessoas, porque independe dele. Mas nele isso aumenta ainda mais sua condenação. Paulo fala algo interessante sobre isso, né? Ele diz assim: esmurro meu corpo, reduzindo-o à escravidão, para que eu mesmo não venha a ser reprovado naquilo que prego para os outros. 2 Coríntios, se eu não estou enganado, Paulo fala sobre isso, né? Então, vejam aí, continuando, Mateus 13, versículo de 10 a 23, Hebreus 6, de 4 a 8. Hebreus 6, de 4 a 8. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e aos poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento,
visto que de novo eles estão crucificados para si mesmos. O Filho de Deus, e expondo-os à ignomínia. É de 4 a 8? É. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e pertestada a maldição, e o seu fim é ser queimada. É pesado esse texto, é bem interessante, porque alguns usam esse texto para falar de perda de salvação. Só que o contexto do escritor aos Hebreus, ele está explicando alguns indivíduos partindo de experiência do próprio Antigo Testamento, de alguns que estavam na igreja judaica e receberam alguma influência do Espírito Santo, algum conhecimento da verdade, mas que nunca foram regenerados de verdade, e que esses indivíduos, na manifestação do Evangelho, se manifestaram deliberadamente contra o Evangelho, mostrando uma apostasia, pois ele dizia crer no Deus de Israel, mas quando o Deus de Israel se revela no seu Filho, eles rejeitam. Então, judeus incrédulos sobre Cristo são judeus apóstatas, porque eles confessam o Deus verdadeiro, confessam a religião verdadeira, confessam a lei, mas quando ela se manifesta de fato e de verdade em Cristo, eles negam. A ponto de, a gente vê aqui em Atos, como a gente viu semana passada, Paulo chamar os judeus que resistiram o Evangelho, né, lá em Icônio, de judeus incrédulos. Então, aí ele está falando de indivíduos que professavam uma fé judaica, que faziam parte do povo original de Deus, mas quando eles tiveram que confirmar a veracidade dessa fé como fé salvadora verdadeira, eles negaram tudo aquilo que afirmavam crer. Negaram Deus de fato de verdade, negaram a lei. Paulo vai dizer assim, que ensinam a lei todo dia, mas já nega. Falavam da lei, mas quando tiveram que provar que criam naquilo que a lei de fato ensinava, que apontava para Jesus, eles rejeitaram. Então, o escritor aos Hebreus está explicando exatamente isso e dizendo assim, que tanto judeus como cristãos podem sofrer uma certa influência do Espírito Santo sobre eles, tendo uma iluminação e benefícios espirituais, mas por nunca terem sido regenerados, mas produzir uma fé psicológica, uma fé temporal, uma fé natural, chegará o momento que alguns desses indivíduos apostatarão, ou seja, se declararão totalmente contra Deus, contra o Evangelho, virarão as costas para Deus deliberadamente, deixarão de fingir crer, abandonarão totalmente aquela fé natural. Então você tem a diferença aí, você percebe uma diferença aí que a Bíblia faz entre apóstata e desviado. O desviado é o crente eleito, é o regenerado, que em algum momento da sua experiência cristã, ele tem certos enfraquecimentos e um afastamento temporal e relativo da comunhão e da santificação. Mas que o temor de Deus, que os elementos da salvação permanecem em seu coração. Um deles é a disposição de conversão, ou seja, que ele é capaz, em determinado momento, quando ele é confrontado com a palavra de Deus, ele se quebranta com esta palavra. Ele demonstra um certo temor a Deus, diferente do apóstata. O apóstata é o não regenerado, que esteve sobre a igreja, recebendo alguma influência do Espírito Santo e produziu uma fé natural, que o Evangelho produziu pela ação do Espírito Santo, uma certa iluminação psicológica rasa do Evangelho, algumas influências de poder espiritual, mas nunca foi regenerado. E quando esse indivíduo resolve expressar realmente o que está em seu coração, ele se mostra totalmente revoltado contra o Evangelho, contra as coisas de Deus. Esses indivíduos aí, o escritor aos Hebreus diz que esses indivíduos
nunca foram e não podem ser regenerados. Do modo geral, como Estado, como nação, de uma forma geral, ela se tornou uma nação ímpia. De modo geral, né? Salvaguardando as individualidades, alguns indivíduos judeus que são alcançados pela graça. Mas Israel deixou de ser a nação exclusiva de Deus, deixou de ser o povo exclusivo de Deus. Israel hoje é uma nação ímpia, praticando uma religião pagã, porque o judaísmo sem Jesus Cristo é uma religião pagã, como qualquer religião gentílica pagã, certo? E para o judeu voltar para o reino, voltar para a graça, ele precisa entrar pela porta da conversão pelo Evangelho. Todo judeu. Não há mais um plano especial de Deus para a nação. Mas tem aí, acho que na Bíblia, eu não estou bem lembrado, no final dos tempos, os exércitos inimigos rodearão Israel por Jerusalém. Tem isso aí? Não. Aquela sitiação de Israel, para mim, tem a ver com a destruição de Jerusalém do ano 70. Mateus 24, Jesus fala sobre isso. E a única coisa que tem de indicação de uma possibilidade de tratamento com Israel, de Deus voltar a um tratamento de Israel em massa, está em Romanos capítulo 10, quando Paulo fala de como Deus agora se voltou para os gentios, e ao voltar-se para os gentios, pela incredulidade da maioria dos judeus, há um tempo de tratamento especial com os gentios, para depois voltar a tratar especificamente com o povo de Israel. Entendo que isso aplica o princípio de que, não que Deus vai restabelecer o sistema do Antigo Testamento com Israel, mas que Deus voltará a salvar uma quantidade maior de judeus, pois hoje você tem mais gentios do que judeus na igreja, isso é fato. Mas eu acredito que Deus voltará a salvar uma quantidade maior de judeus, mas não restabelecendo a nação de Israel como nação especial, não restabelecendo o templo, não restabelecendo o sistema sacrificial, sacerdotal, mas chamando um grupo maior de judeus para entrar no reino pela porta da conversão, pela graça, pelo Evangelho. Os judeus precisam agora se voltar para os gentios, que aqui está com o reino. Eu acho que isso aí é só zoada. Podem até construir, isso é só barulho. Jogada política, tem um interesse político por trás. Religiosamente é coisa dispensacionalista que não acredita na igreja como a continuação de Israel. É uma visão dispensacionalista torta, que não entendeu a própria profecia de Cristo dizendo que o templo seria destruído e o templo agora estava em todo o seu sentido no corpo de Cristo, nele, no que ele significava, que o templo perdeu totalmente seu poder, seu valor, sua importância com a chegada de Cristo. Por isso que Deus providenciou a destruição do templo. Vocês não acham que é muito pouco dizer que é coincidência? Deus havia providenciado a destruição do templo, porque Jesus profetizou a entrada dos romanos e a destruição de Jerusalém do templo. Jesus profetizou e disse: não vai ficar pedra sobre pedra. O que chamam hoje do Muro das Lamentações, que chamam de Muro do Templo, é supostamente um dos muros que rodeava o Templo de Israel. Supostamente, porque ninguém tem precisão sobre isso. O chamado Muro das Lamentações é supostamente um dos muros que rodeava o templo. Para vocês terem ideia, como os romanos fizeram um trabalho bem direitinho. Entraram em Jerusalém, destruíram o templo para não ficar uma pedrinha sequer. E quem disse isso foi Jesus. Não vai ficar pedra sobre pedra. Dizem que boa parte do mármore que havia ali foi levado para... Eles arrancaram tudo. Levado para o Coliseu Romano. Tudo, e as riquezas que tinham, os utensílios que tinha, era coisa demais. Mas eu acho ainda mais fantástico é o seguinte: Deus não só providenciou que destruísse o templo, Ele providenciou a construção de uma mesquita no mesmo lugar.
Se fosse uma igreja católica, já tinha sido destruído mais um templo muçulmano. Vai? Derruba a mesquita para construir o templo. Vai, derruba, eu quero ver. E é guerra todo dia. Vocês pensam que eles têm medo? É guerra todo dia lá, é confusão maior do mundo lá. Mas destrói aquela mesquitazinha lá, vai, para botar o templo, é lá, é lá. Vocês não acham que é pouco dizer que é coincidência, não? Deus providenciou a destruição do templo e ainda a construção de outro, de suicidas e matadores de gente que tentam tirar qualquer coisa muçulmana. Pessoas que estão dispostas a matar pela sua fé. Há um texto em Apocalipse que vai falar da mulher e do dragão, que é o capítulo 12. Sim. E no final, antes do capítulo, no final vai falar da guerra que há entre o dragão e os descendentes dessa mulher. A mulher ali representa Israel e os descendentes são, então, os descendentes que são os cristãos, no caso. Entendemos assim, que essa é a perseguição geral contra a igreja, os que são gerados em Cristo, né? É a igreja do Senhor, uma mescla de judeus e gentios. Não é só gentio, é judeus e gentios produzindo a igreja cristã, a igreja do Senhor, o que a gente chama de Israel de Deus, o verdadeiro povo de Deus, Israel de Deus, e sendo aí perseguido, né, por Satanás e tal. É por aí. Então, Presbítero Jarbas, não entendo que Israel continua sendo uma nação especial, de um tratamento especial de Deus. Continua sendo um povo que Deus tem interesse neles, porque o projeto de Deus, a eleição de Deus inclui judeus e gentios, não só judeus e não só gentios. Então judeus também faz parte, mas parte de algo maior, não de exclusividade étnica mais, mas envolvendo pessoas de todas as nações, de todas as tribos. Então, acredito que Israel ainda passa por um período de disciplina divina, de juízo de Deus por rejeitar a Cristo. Então a maioria dos judeus ainda permanecem ímpios e praticando uma religião cega, pagã, sem poder nem praticar o judaísmo de maneira correta, porque até hoje os judeus não podem restabelecer o sistema sacrificial. Vocês sabem que eles ainda dizem que restabeleceram e criaram um lugar e estão tentando reconstruir o templo, mas o sistema ainda não foi restabelecido. Vocês prestem atenção nisso. Isso aí não é desde os anos 1950 não, porque em 1948 o Estado foi restabelecido, mas isso é desde o ano 70 da era cristã. Nós estamos falando aí desde a era 70, o ano 70 da era cristã. O templo foi destruído, os judeus foram espalhados pelo mundo, e até hoje eles não puderam restabelecer a sua vida religiosa como ela era antes de Cristo. Você está entendendo aí a gravidade do negócio? Eu tenho a impressão que já ouvi alguém dizer o seguinte: quando o templo for reconstruído, aí a próxima vida de Cristo. Essa coisa dispensacionalista. Eles acreditam que o templo precisa ser restabelecido para que a nação de Israel seja restabelecida na comunhão com Deus. Não vejo isso, o Evangelho não ensina isso, de que Israel precisa de novo ter um templo para se voltar para Deus. O que Israel precisa é reconhecer o Messias. Você olha para o Evangelho, Paulo está pregando, Paulo chega em todas aquelas cidades onde tem sinagoga. O que é que ele está pregando ali? O que é que ele está dizendo ali? Para eles voltarem para Jerusalém, para eles voltarem para o templo, para o sistema sacrificial. Ele está dizendo: não, tudo isso já passou, tudo isso acabou, perdeu o seu valor, renda-se a Cristo. Cristo é o filho de Davi prometido, Cristo é o filho de Abraão prometido, Cristo é o outro profeta prometido a Moisés, Cristo é o filho de Adão e Eva que vinha destruir a obra de Satanás, Cristo é o Messias prometido. Cristo é o verdadeiro pai da nação de Israel, porque ele vai gerar os filhos de Deus. O verdadeiro templo, isso é o verdadeiro templo, o verdadeiro sacerdote. O escritor aos Hebreus está explicando exatamente isso, como que Cristo põe fim ao sistema sacrificial, porque ele é o verdadeiro sumo sacerdote, ele é o verdadeiro templo, é o verdadeiro sacrifício. Por que ele não precisa mais matar bicho? Porque Cristo é o Cordeiro. Então ele está mostrando que tudo aquilo perdeu seu valor,
seu sentido espiritual, porque Cristo é o corpo disso, Cristo é a realização disso. Então, não faz sentido dizer que para Deus salvar os judeus tem que restabelecer o sistema sacrificial, o templo. Se aquilo perdeu valor, não é porque foi destruído no ano 70, não. É porque Cristo é o cumprimento da lei, porque Cristo veio por fim aquilo. Por isso, e para deixar claro isso, ele mandou destruir o templo. Para não ter dúvida no ensinamento de Cristo, no sentido espiritual que o templo tinha, o valor que aquilo tem agora em Cristo, no cristianismo, ele providenciou a destruição do templo e providenciou uma maneira do templo não ser reconstruído. Rapaz, a providência de Deus aí foi pesada. Para não ser. Olha, eles estão tentando isso aí, e não é de hoje não. Se fosse reconstruído, teria que ser exatamente no mesmo lugar. É, porque foi ali que Deus mandou construir. Já está o material todo comprado, né? Ali é o lugar. Foi ali que... Dizem que até hoje existem algumas rochas ali por baixo do templo que são do templo original, alguns marcações. Vocês acham... Israel é poderosíssimo. Israel é de um poder bélico incomparável no mundo. Israel é uma coisa fantástica de poder. Vocês acham que se eles pudessem, eles já tinham explodido aquela mesquita, não? Já tinha botado para usar, meu irmão. O Estado de Israel foi restabelecido em 1948. Aí hoje eles são uma das maiores potências do mundo. Um estadinho daquele tamanho, do mundo. Quem é que briga com Israel? Você sabe quem são os países mais poderosos? São os aliados com Israel. Os países muçulmanos ficam o tempo todo ameaçando Israel, mas não ataca por quê? Porque a Turquia tem poder bélico pesado. Por que eles não atacam? Eles sabem. Aquele povo ali, o israelita, ele é treinado desde menino para a guerra. Um soldado israelita, ele é treinado desde menino. Homem, mulher, todo. Homem, mulher. Pensa que mulher israelita é ratiro? É conversa. Treinado para guerra. É tão interessante que todos os dias ele recebe milhares de mísseis. E nenhum deles atinge Israel, porque existe lá uma tecnologia para pegar o míssil no ar. E tem algo ainda pior. Israel não vive simplesmente brigando com seus inimigos. Israel convive com seus inimigos dentro da sua terra 24 horas. Jerusalém é dividida. Os palestinos estão lá dentro. Os muçulmanos estão lá dentro. Eles não estão simplesmente atacando de fora, não. Eles estão lá, implantados, vivendo, trabalhando, construindo. Estão lá dentro, praticando sua religião. Você for para Jerusalém, nunca fui para Jerusalém, eu gosto muito de assistir as viagens e vejo a cidade de Jerusalém. Ela é dividida entre judeus, cristãos e muçulmanos. Você tem templos judeus, templos cristãos, mesquitas. Você tem templos cristãos. A mesquita muçulmana está presente, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo lá dentro de Jerusalém. É tanto que todo ano tem festa das 3 religiões dentro de Jerusalém. Dentro de Jerusalém. Aí, vocês acham que se Israel pudesse explodir aquela mesquita para construir seu templo, que eles estão tentando agora estabelecer Israel como a capital indivisível de Israel, Jerusalém. Mas não é uma coisa simples de se fazer, porque os inimigos moram lá. O caos está estabelecido. Se eles pudessem, eles não explodiam aquela mesquita. Explodia. Mas por que eles não fazem isso? Primeiro porque aí deflagraria a Terceira Guerra Mundial, sem dúvida. O mundo árabe, o mundo muçulmano é enorme. Guerra aí os Estados Unidos entraria apoiando Israel facilmente, né? Você imagina a guerra de fato se deflagraria. É o que o mundo tem medo, é de uma guerra exatamente naquela região ali, porque ali é o estupim para uma Terceira Guerra Mundial. Não tenha dúvida, porque o mundo se divide. Se houver essa guerra ali, não tenha dúvida. Israel não faz isso, está tentando fazer isso de maneira diplomática. Está tentando fazer com que os
palestinos, que os muçulmanos deixem Jerusalém, deixem em paz, deixem que os judeus restabeleçam sua terra, sua religião, sua história, sua cultura. Mas olha como Deus é sábio, botou no encalço deles exatamente um povo que não vai largar o osso. O muçulmano não sai dali, mas não tem nem perigo deles saírem dali. Eles não saem dali. Fizeram de tudo para impedir que eles entrassem. Vocês sabem das cruzadas, né? Fizeram de tudo. Os cristãos, os católicos tentaram fazer de tudo para os muçulmanos não tomar Jerusalém. Sabia que se tomasse eles nunca sairiam de lá. Fizeram de tudo. Mas os templários eram soldados exímios, não conseguiram impedir que os muçulmanos invadissem e tomassem Jerusalém. Nunca mais saíram de lá. E eu acredito que eles não vão sair. Dificilmente eles sairão de lá. Eu entendo que muito se deva pela própria providência de Deus, para que o templo nunca seja restabelecido. Eu penso exatamente o contrário dos dispensacionalistas. O projeto de Deus é exatamente que o templo nunca seja construído. E se construir alguma coisa, será totalmente contrário àquilo que foi providenciado por Deus. Porque o templo já cumpriu sua missão. O templo judeu já acabou. Ele foi substituído pela igreja, pela obra de Cristo, convertendo homens, fazendo deles o templo espiritual do Senhor. Sim, Daniel, abre teu coração, meu filho. Esse negócio do dia vestido, tem uma notícia que rodava, que eu dou por aí, que Israel estava tendo, só de imaginar um sucesso, e para Paraíso eles explodiram um prédio. Foi, né? Começaram já a explodir uns prédiozinhos aí, foi? Eita. Eu ouvi falar, eu vi até um vídeo dizendo que eles estão tentando reconstruir, estão se programando para reconstruir o templo. Mas eles sabem que o templo original era onde está a mesquita. Agora, onde é? Primeiro porque Jerusalém não tem esses terrenos assim, né? Não é o Parque P que tem. A cidade de Jerusalém é um morro, gente. É praticamente um morro. Eu acredito, pastor, que esse pensamento da reconstrução do templo é uma visão distorcida do que a Bíblia fala de Nova Jerusalém. E totalmente. E a visão de Nova Jerusalém, Apocalipse, é o resultado final da igreja, né? É Cristo trazendo sua noiva, né? Final, tanto que ali é intercambiável. Cidade, Jerusalém e noiva é a mesma coisa. Eles acham que é o local físico de jogar. Que é a Jerusalém uma cidade mesmo, que é aquela cidade mesmo. Que esse é o indício da incredulidade. Ele não compreender o sentido espiritual do que a lei de fato ensina. Que a Jerusalém, na realidade, é a reconstrução final da humanidade e da criação. Não um lugar, não a cidade em si. Jesus não vem governar Jerusalém, Jesus vem governar o mundo com os eleitos. Vem governar o universo. O sentido da palavra que significa Jerusalém? Não sei. Mas tem seu sentido, não sei. Mas, não sei se é cidade de luz, né? É alguma coisa assim. Ou luz ou paz, porque vem de um nome anterior, né? Isso, que acho que tinha alguma coisa a ver com luz ou paz, alguma coisa assim. Que é com Davi se tornou Jerusalém, né? Cidade de Jerusalém, cidade antiga. Meus irmãos, vamos finalizar aqui para a gente ir embora. Salmo, então, mesmo. Alguém leu aí Mateus 13, de 10 a 23. Mesmo que alguns recebam uma certa influência do Espírito Santo, não regenerados, aí o escritor Hebreus está falando disso,
de indivíduos que, aí diz assim, esses indivíduos que caíram, esse cair aí é apostasia, que se manifestaram agora totalmente contrário à fé, aí não há restauração para eles. Aí ele usa o exemplo da água que cai sobre a terra. Ele diz assim, a chuva vem, aquela água vai produzir algum resultado. Um desses resultados é talvez produzir, fazer com que uma árvore se torne frutífera. Muitas vezes ela vai para o lençol freático, muitas vezes ela vai evaporar e se dissipar. Então ele diz assim, uma vez embebecendo, uma vez caindo sobre a terra e dando efeito, todo o resultado que ela tinha para dar, ela não serve, não tem mais o que fazer. Então ele está dizendo assim, se o máximo que o Evangelho produz no coração do não eleito são essas iluminações pífias, fracas e temporais da fé, é tudo que o Evangelho vai produzir nele. Pronto, acabou. Não tem mais nada. Tudo que essa água que embebeceu tinha para produzir era isso aí. Outras palavras, é isso que ele está dizendo. Por isso que Isaías ele diz assim, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Então assim, mas quais os efeitos que são designados para ela? São vários. São vários. Só no eleito é designado o efeito para produzir regeneração. O não eleito, o máximo que pode produzir é uma fé temporal natural. Tem um texto de... Ele negando isso, não tem mais nada para produzir de espiritual. Sim. Tem um texto de 2 Pedro, que é o capítulo 2, verso 20, que fala sobre falsos mestres que prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos. O verso 20 fala, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornando-se o seu último estado pior que o primeiro. Pronto. Aí corroborando com aquilo que Jesus disse, é isso aí que Jesus está falando, né? Alguns vão dizer que é crente perdendo a salvação, aí entrando mais demônio. Ele está falando exatamente o contrário. Ele está falando de não regenerados, que pela influência do Espírito, pelo contato temporal que tem o Espírito, alguns dons e algumas influências do Espírito, seu estado até melhora, ele passa a ter um comportamento moral até melhor, a influência satânica diminui sobre ele, porém, ao manifestar de fato sua não regeneração, se afastar das influências do Espírito, da graça, do Evangelho, seu estado de depravação aumenta mais ainda. Aí a influência que Satanás exercia sobre ele aumenta mais ainda, que é aquela ideia que Jesus fala do demônio sair e quando voltar encontrar a casa ornada. Só que aí ele não está falando que ele se converteu e aí encontrou a casa bonitinha, aí porque está toda arrumadinha, não, ornada no sentido de preparada mais ainda para ele. E aí não são crentes comuns, são mestres. Ele está falando de lideranças, né? De liderança. Então ele está falando assim, que o demônio parou de ter aquela influência direta por causa que ele estava sobre a influência do Espírito Santo, sobre o contato com o Evangelho. Ele não foi regenerado, mas diminuiu a influência satânica sobre ele, então seu comportamento moral até melhora. É isso que ele está dizendo, fugindo das práticas pecaminosas. Mas aí, ao manifestar o que de fato seu coração é, e o Espírito Santo parar de ter aquela influência e contato com o Evangelho, então seu estado se manifesta em sua totalidade, e a influência de Satanás entra como um tonificador de seu potencial pecaminoso. Por isso que seu estado ele se torna mais agressivo contra o Evangelho, ele se torna mais imoral, mais pervertido, mais aberto às experiências de perversão, de imoralidade. A sua linguagem fica ainda mais obscena, seu humor mais ácido, mais irônico, mais ofensivo, mais agressivo ao Evangelho, às coisas. Meu irmão. Melhor seria que eles não tivessem conhecido o Evangelho. E o verso 22 fala, o cão voltou ao seu próprio vômito, né? Aí ele espojando na lama e no vômito. Então, comendo o vômito que colocou para fora, aquilo que rejeitava aparentemente das coisas do mundo, ele agora está tomando de golada das imundícias. Então, Mateus 13 de 10 a 23, quem achou ler? É a explicação da parábola do semeador. Tá, então não precisa não, que eu já expliquei. Pra gente... Tem um mais clássico também, que é o 2 Coríntios 2, 14 e 18, e nós falamos do povo de Cristo, né? Sim.
que tanto nos que se salvam como nos que se perdem. É para mostrar que de fato o Evangelho abrange todas essas duas realidades e que no final das contas a situação final do homem está relacionada direto ou indiretamente com Cristo. Né? E acertando-se dele, os discípulos disseram: por que eles falam por parábolas? Ele respondeu e disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós ledes e não viram, e ouviu o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vê o maligno e arrebata o que foi semeado no teu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a percebe com alegria. Até o 23. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é que de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100 e outros 60 e outros 30. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia até o 23. a boa semente no seu. Até o 23, isso. Então Jesus explicou aos discípulos por que ele contava parábolas. Então, diferente do que os arminianos pensam, Jesus não contava parábola para facilitar o entendimento, ele contava para complicar o entendimento. Ele diz exatamente o contrário. Ele está dizendo aí, porque você tentar explicar uma verdade de maneira metafórica é mais difícil do que com uma linguagem clara, discurso claro, com conceitos claros, é óbvio. Você tem que entender o que aquela figura significa, como ela se aplica, com que relação ela tem com a realidade, qual é o ensinamento por trás daquilo ali. Pensa no trabalho que dá. Não é como alguém certamente disse: a imagem vale mais que 1000 palavras. Vale nada. Uma imagem só vale mais que 1000 palavras se você tiver 1000 palavras para decodificar a imagem. É óbvio. Aí eu não preciso mais da imagem. Eu tenho tanta palavra sobre aquele assunto. Aí alguém disse assim: tá bom, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Pegue uma cruz com Cristo nessa cruz e dê para alguém que nunca ouviu falar do Evangelho. Nada, zero, contato zero do Evangelho. Ele nunca teve contato nenhum, nunca ouviu falar de nada. Dê para ele e não diga nada. Você acha que ele vai ser capaz, só com aquela imagem, de concluir que ali se trata de Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi prometido, que veio, morreu, sacrificou, derramou sua vida, ressuscitou, que então ensinou discípulos, mandou esses discípulos pregar o Evangelho para que as pessoas crescem nele, se arrependessem, fossem salvas? Vocês acham que ele ia tirar essa conclusão tudinha sozinho porque ele é pecador? Não. Ele precisa de palavras para explicar aquela imagem. Precisa do Evangelho para explicar a ele aquilo ali. E se as palavras explicam o suficiente, a imagem se torna desnecessária.
Então, na realidade, o que ele está dizendo, ele está mostrando aqui as parábolas eram metáforas que, para quem não tinha iluminação do Espírito Santo, ele ficava ainda mais confuso. Não entendia o sentido espiritual. Então ele diz assim, então é tanto que os discípulos perguntaram: Senhor, por que o Senhor conta em parábola para este povo? Aí Jesus disse: para que eles vendo não ouçam, vendo não vejam, ouvindo não ouçam, não entendam, a fé não venha no coração, eles não se convertam, porque a eles, a este grupo aí, não é dado entender os mistérios de Deus, mas para vocês é dado entender os mistérios de Deus. Aí o que é que Jesus faz então com eles? Jesus explica a parábola. E quando Jesus explica, eles dizem assim: agora entendemos porque falas não enigmas, mas abertamente para nós. Aí Jesus diz: mas vocês estão compreendendo, não é porque eu expliquei claramente para vocês, mas é porque a vocês é dado entender os mistérios de Deus. A vocês é dado o Espírito que abre o entendimento de vocês. E então o Espírito Santo abre o entendimento e convence vocês dessas verdades. Mas para eles, não. Mas Jesus vai dizer que a explicação da parábola é os efeitos variados desta pregação nos corações, que só os corações iluminados vão produzir de maneira salvadora, os outros vão produzir de maneira natural, mas podem produzir algum tipo de resultado aparente. Sim. Se Jesus Cristo falava em parábolas, por que os judeus perseguiam eles? Eles não poderiam achar que Jesus era apenas um contador de histórias? É bem interessante que Jesus contava para o povo parábolas, mas quando queria falar com os fariseus, ele falava abertamente. Raça de víboras, hipócritas, mentirosos. Aí não precisa de contar parábola. Mas o mais interessante, Júnior, é que Jesus não deu para os fariseus o entendimento para a conversão, mas o entendimento para a maldição, sim. Jesus contou algumas parábolas e fez questão de que eles entendessem o que a parábola queria dizer, a ponto de que em muitos desses momentos, quando eles entendiam, eles queriam matar Jesus Cristo. Tem alguns textos que dizem assim: e eles entenderam que Jesus estava falando deles. Entendeu aí? Então tinha alguma hora que Cristo queria que até os enigmas fossem compreendidos para os inimigos, para que eles pudessem manifestar o que de fato estava no seu coração: ódio de Jesus Cristo. Para a própria condenação deles. Para a própria condenação deles. Aí é fantástica a palavra de Deus e a soberania de Deus nesse sentido. Então, meus irmãos, nós vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente continua a partir da pergunta 69, onde nós teremos os elementos da salvação. Quando o Evangelho chama eficazmente o eleito, o que é que o Evangelho dá para ele? O que é que eles aplicam de Cristo nos seus corações? Que Deus, depois, nos abençoe. Amém.